Boa noite. Estreia agora o programa Saúde Caama, que dará dicas de saúde para os advogados e advogadas. Neste primeiro programa, vamos entrevistar a doutora Ediane Brito, que é ginecologista da Caama. Ela vai falar sobre a importância do exame preventivo de câncer de colo de útero. Boa noite, doutora Ediane. Boa noite. É verdade que o câncer de colo de útero é um dos que mais atingem as mulheres no país? Sim, na verdade o câncer de colo ele é muito comum nos países em desenvolvimento e no Brasil como um todo ele é o segundo câncer mais comum. Aqui no Nordeste ele é o primeiro, que é o que mais causa mortes em mulheres. E quais são os sintomas do câncer de colo de útero? No início, na fase inicial do câncer de colo, quando ele é restrito ao órgão, a paciente ela pode ser assintomática ou apresentar, por exemplo, sangramento após o ato sexual ou corrimento inespecífico. E numa fase mais avançada da doença, pode acometer outros órgãos e ter um sangramento contínuo, hemorragia e secreção de odor fétido. Quais são os fatores de risco? Quem tem mais predisposição a desenvolver esse tipo de câncer? Então, as mulheres que iniciam sua vida sexual precocemente, as que têm múltiplos parceiros, aquela mulher que tem um parceiro único, mas que esse parceiro tem outros parceiros ao mesmo tempo, também está correndo maior risco, né, de contrair o câncer de colo. As pacientes que fazem uso do cigarro, né, o tabagismo é um fator super importante também na gênese do câncer. A desnutrição, os pacientes que já têm o HPV, por exemplo, que alguns tipos de HPV estão envolvidos aí também na causa do câncer de colo. E basicamente é isso aí. A diminuição também da imunidade, né? As pessoas que são imunodeprimidas, elas também têm uma propensão maior a desenvolver o câncer de colo. Certo. E que exames nós podemos fazer para obter um diagnóstico precoce? Então, tem um exame que é muito básico, que é o Papa Nicolau, ou preventivo, ou colpostologia oncótica. Esse exame, ele é oferecido à paciente no momento do exame ginecológico, né, que geralmente é feito anualmente. É um exame simples, que hoje em dia até os enfermeiros fazem, qualquer posto de saúde, então qualquer mulher tem acesso a esse exame. E ele, por exemplo, ele pode dar o diagnóstico de câncer, né? E aí, se vier um resultado positivo para câncer, a gente tem que continuar fazendo a investigação com a colposcopia, que é um outro exame que a gente detecta se há lesões que podem ser biopsiadas. Então, o terceiro exame seria a biópsia. Certo. Com relação ao exame preventivo, qual é a importância de você fazer ele regularmente? Por que umas mulheres fazem a cada 6 meses, outras fazem anualmente? Qual é a periodicidade mesmo que a mulher deve obedecer? Então, a importância maior do exame é justamente descobrir o câncer precocemente. Então, como a gente já havia falado, existem pacientes que já têm câncer de colo, mas são assintomáticas. Então, ela só tem a chance de descobrir que tem realmente o câncer fazendo o exame periódico, mesmo sem sintoma. A periodicidade hoje é a cada 2 anos a realização do preventivo. Isso foi determinado, atualizado em 2009 pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Nós temos aqui, doutora, a Renata Mello Almeida, que está interagindo com a gente aqui no programa. Ela está perguntando se o exame é caro. Não costuma ser caro, depende do lugar que você vai fazer, normalmente é bem acessível. E mesmo para quem não pode, de qualquer forma, pagar por ele, a rede pública oferece esse exame gratuitamente. Tá, e a Renata também está perguntando se esse tipo de exame é feito aqui na Caama. Sim, todas as consultas que nós oferecemos às nossas pacientes é oferecido junto o preventivo e a colposcopia. Só lembrando que as consultas são gratuitas, né, para os advogados associados aqui na Caama. Vamos a mais uma perguntinha aqui.
É verdade que a ultrassom vaginal substitui o Papa Nicolau? Então, essa é uma pergunta comum, né? As pacientes, elas costumam fazer uma confusão em relação a isso. O Papa Nicolau, o preventivo, é o estudo da célula, né? Então, é comum, por exemplo, a pessoa ter um câncer localizado no colo do útero com uma ultrassonografia transvaginal é absolutamente normal. Por quê? A ultrassom transvaginal, eu vou observar útero, ovário, trompas, nada tem a ver com a citologia, com a célula, com a celularidade do colo, que é o que faz o diagnóstico. Por isso, um não substitui o outro, complementa. Certo. Temos mais uma pergunta aqui da Tainá Costa, que está interagindo com a gente. Ela está perguntando, doutora, o uso constante de contraceptivos ajuda quando a mulher resolve engravidar? Eu não entendi. É o uso constante, longo tempo de uso. Na verdade, ela quer saber se prejudica, mais ou menos. Bom, enfim. O uso de anticoncepcional, ele não vai afetar se você for ao médico, né, regularmente e a gente averiguar que está tudo certo. Você pode continuar usando por muitos anos sem problema nenhum. Isso não vai fazer de você uma mulher infértil. Então, o que acontece? Quando você decidir engravidar, retira-se o anticoncepcional e aí você vai ter um tempo hábil para que o teu organismo volte a produzir os folículos e você volte a ovular normalmente. Isso pode durar. Pode ser no mês seguinte? Pode. Pode durar 3 meses? Pode. Pode durar 1 ano? Pode. Depende da pessoa. Então, se alguém tá pensando em engravidar, eu diria que é bom parar quando você estiver pronta para isso. Porque tem gente que pensa em engravidar daqui a 1 ano e para hoje, porque acha que vai demorar. E aí daqui a 3 meses está grávida e não era a hora. Então, só para quando realmente puder engravidar. Se tiver... Tá. Vamos voltar aqui para a pergunta, continuando dentro do tema do preventivo de câncer de colo de útero, né? De que maneira a mulher pode prevenir o aparecimento dessa doença? Primeiro tem que vir fazer os exames, né, que a gente já falou, principalmente o Papa Nicolau, né, que para a gente detectar alguma lesão que seja pré-cancerígena e interromper a evolução da lesão para que não leve ao câncer. Mas assim, pensar que antes disso a gente precisa ter responsabilidade, né? Então, no ato sexual, não abrir mão da camisinha, que ainda é o método mais seguro que pode proteger, inclusive, não só do câncer, né? Mas também de doenças sexualmente transmissíveis. Por que câncer? Por que camisinha evita câncer? Por conta do HPV. O HPV é um vírus, alguns tipos, né, estão implicados com a gênese do câncer de colo de útero. Então, se a pessoa usa camisinha, ela se protege desse vírus e tem menos chance de desenvolver esse câncer no futuro. Tá bom. Doutora, mas nós temos mais pessoas aqui interagindo com a gente. A doutora Cristiane Ribeiro. Ela está perguntando, mudando um pouquinho do assunto, qual o melhor método anticoncepcional para quem tem mioma uterino? Na verdade, não existe um melhor para quem tem o mioma, porque assim, dependendo do tipo de mioma, ele nem tem sintoma. Então, você pode aí utilizar qualquer forma de contraceptivo. Não existe um específico para isso. Agora, se, por exemplo, existe um sangramento, né, um sangramento irregular, um sangramento de um fluxo aumentado, então, a gente pode, sim, prescrever um anticoncepcional, pílula, né, oral, para que controle esse fluxo. Tá, ok. Como a senhora falou ainda agora das formas de prevenir, a senhora falou da camisinha. É a camisinha feminina, né? A gente sabe que muitas mulheres ainda resistem a usar a camisinha. Eu queria que a senhora falasse assim, um pouco das vantagens. Na verdade, a dificuldade do uso da camisinha feminina é algo que é cultural, né? As mulheres, elas têm uma dificuldade em introduzir coisas na vagina. Esse que é o problema. Então, existia uma pílula anticoncepcional que era utilizada via vaginal. Então, em vez de tomar uma pílula por dia, se introduzia uma pílula via vaginal todos os dias. E rapidamente ela foi ao fracasso de vendas porque nenhuma mulher gosta de tocar na vagina. Então, esse é um fator muito importante nessa rejeição à camisinha feminina. Porque a camisinha feminina a gente tem que introduzir na vagina, né?
e mulheres têm essa dificuldade. Agora, existem muitas vantagens na utilização dela em relação à utilização da camisinha masculina. Então, primeiro de tudo, existe um aro muito maior de proteção dos genitais femininos com o uso da camisinha feminina. Então, às vezes, se o homem tiver lesões de HPV do lado de fora, naquele local que rodeia ali o pênis, no ato sexual ele pode transmitir esse HPV para a mulher. Na camisinha feminina, como fica um aro de proteção maior, já diminui esse risco, essa chance. A outra coisa a camisinha masculina ela só pode ser utilizada no momento do ato sexual com o pênis ereto. A camisinha feminina não. Se você já tem a intenção de ter um ato sexual, quando você tomar banho, você arrumar, você já pode colocar sua camisinha e ir pra night, né? Namora, tudo, então tá tudo lá, não tem que parar um tempo, né, para recomeçar. E tem uma outra situação que é muito bacana da camisinha feminina, é que esse aro externo, durante o ato sexual, ele fricciona no clitóris, que é um ponto que tem muito mais terminações nervosas que a glande do pênis e proporciona um imenso prazer para a mulher. Existem mulheres que sentiram o seu primeiro orgasmo no momento que utilizaram a camisinha feminina. O homem percebe que a mulher está usando a camisinha feminina? Percebe tanto quanto a camisinha masculina, né? A questão é que quando a camisinha feminina ela é introduzida na vagina, a gente não visualiza mais, né? E a camisinha feminina, ela fica uma parte, né? O aro fica um pouquinho fora, mas aí eu acredito que isso não seja empecilho nenhum para o uso da camisinha, porque afinal de contas, tudo que ninguém vai olhar nesse momento é a camisinha. Historicamente, assim, a senhora sabe responder, os homens têm resistência? A camisinha feminina também? Aí os homens têm resistência a todas as camisinhas, né? As femininas e as masculinas. Então, eles fazem coro, né, com as mulheres em relação a isso. Tá certo, doutora. Temos mais aqui uma pergunta. A doutora Cristiane Ribeiro, que está interagindo com a gente aqui no programa, é uma pergunta voltando à questão do mioma. Ela pergunta se a técnica de embolização de miomas é segura. É segura, é excelente. Agora é assim, cada tipo de mioma, cada situação é muito específica, né? Então precisa realmente passar em consulta médica, né, para avaliar o caso e dar a conduta mais adequada. Temos mais pergunta aqui do pessoal interagindo com a gente, que bom. A Rafa Dutra. Sobre esse tema, ela gostaria de saber a sua opinião sobre o coletor menstrual, já que dizem que é um tipo de absorvente interno que pode causar infecções. Então, mas aí não precisa nem ser interno para causar uma infecção, né? Porque o próprio absorvente comum que a gente usa há séculos, se você utilizar por mais tempo do que o devido, ele pode causar uma infecção generalizada, inclusive, gravíssima. Então, não é o fato de ser interno que vai provocar uma infecção. As mulheres costumam ter, de novo, a história da dificuldade de colocar algo dentro da vagina. Se você coloca pelo tempo que é determinado, né, que não deve ultrapassar aí 3 horas, não vai causar infecção. Ah, então tem um tempo, né, para você usar esse tipo de absorvente. Eu falei 3 horas, mas, por exemplo, tem gente que tem um fluxo intenso que menos de 3 horas já tem que trocar. Então, você tem que ter um autoconhecimento, saber como funciona seu ciclo. O ideal é não passar de 3 horas. O ideal. Se você coloca um absorvente, mesmo o OB, que é muito mais comum, se você esquecer lá por 6 horas, 7 horas, se você esquecer se você não trocar o absorvente comum, que é externo, por 6, 7 horas, você também corre o mesmo risco. Tá certo. Doutora, mais uma pergunta aqui do Aloísio. Qual o período recomendável para a mulher suspender o anticoncepcional? Qual o período em anos para usar e o período de intervalo do anticoncepcional injetável? A pessoa ela pode utilizar o anticoncepcional pelo tempo que ela quiser evitar a gestação, né? Então, de novo, se ela tem um acompanhamento médico, ela não corre riscos, né? Então, precisa ver. Também se ela começa a usar com 25 anos, ela já vai fazer 40, ela ainda está usando, aí já tem os riscos de trombose, de uma série de coisas por conta da idade, né? Já fica inapropriado. Por isso que precisa passar. Mas, por exemplo, a mulher pode passar 10 anos com o mesmo anticoncepcional, seja injetável ou pílula? Pode.
Certo. Mais uma pergunta aqui agora é da Ju Costa. Vulvovaginite ou infecção na vagina, ou seja, o corrimento simples, Sim. é grave? Pode desencadear uma candidíase possivelmente? Olha, depende do agente causador, né? Vulvovaginite é uma situação muito comum na vida da mulher. Então, ela pode ser causada por micro-organismos da própria vagina dela, ou pode ser adquirida através do ato sexual ou contaminação por fomites, né? Por objetos contaminados. Então, de novo, só quem tenha condições de avaliar isso é o médico e através do preventivo, através da bacterioscopia ou cultura, depende do caso, né? Certo. A doutora Cris Ribeiro, advogada, novamente está perguntando, volta a perguntar aqui sobre o chip hormonal. Ela queria que a senhora falasse sobre esse dispositivo. Chip hormonal, Chip ela hormonal. tem que fazer uma microcirurgia, colocar, mas assim, na verdade, também é um ótimo método. Mas assim, tão bom quanto o adesivo, por exemplo, né, que você troca semanalmente. Talvez ela esteja se referindo porque quando você introduz, você tem muito mais tempo vale por muito mais tempo, né, a duração. Então, é mais confortável. E também, o que eu entendo assim dessa pergunta, que eu vou levar um pouco para as pacientes que sempre me contra-argumentam em relação a isso. A questão é, existe um medo danado dessas coisas que duram muito tempo. Então, o DIU que dura 10 anos, o implante que dura 10 anos, sei lá, parece assim que eu vou colocar isso em mim, será que não vai fazer um mal? E depois, quando eu tirar, será que eu vou engravidar? Será que meu ovário vai funcionar? De novo eu falo, essa história do método tem que ser muito bem conversado. Um método pode funcionar com uma, não vai funcionar com a outra. Ela pode não aceitar bem, ela pode ter reações àquele. Isso Quer dizer, não quer a amiga dizer, pode se dar bem, mas você... Isso não quer dizer que o implante é ruim ou não, ou que a camisinha é ruim ou não. Quer dizer que cada um se adapta a um tipo, né? E às vezes não é nem adaptar, às vezes ela não tem indicação daquele método, mas tem uma indicação do outro. Então, assim, do ponto de vista de saúde, ele é seguro. Do ponto de vista de evitar a gestação, ele é seguro. Então, ele também é uma ótima opção. Tá certo. A Renata Mello Almeida, ela tá perguntando aqui, doutora, qual a melhor forma de higienizar a vagina? Exemplo, uso de sabonetes como o Dermacide é o ideal? Essa história da higienização é super importante que se fale, porque existe uma cultura absurda de achar que o cheiro natural da vagina é algo insuportável. Então, a maioria das mulheres tem uma dificuldade enorme para aceitar o próprio cheiro. Então, ela sempre acha que está associado à sujeira, à doença, e não é bem isso. Então, existe uma preocupação enorme de usar sabonetes íntimos. Tem pessoas que lavam, falam para mim que introduzem o dedo com sabonete para lavar lá dentro. Não se faz isso, né? Não se faz isso. Isso você vai provocar o quê? Uma irritação, pode provocar uma infecção, pode provocar o contrário do que você está querendo. Então, ter muito cuidado com esses sabonetes íntimos, né? Eu diria, pode usar um sabonete neutro, né? Pode usar o sabonete íntimo? Pode, mas com moderação. Tem gente que utiliza o sabonete íntimo 3 vezes no mesmo banho. Tipo, lava o cabelo, depois lava de novo, depois lava de novo e sai, pelo amor de Deus. Então, o que vai acontecer com essa vagina? Vai ficar seca, vai ficar sem lubrificação, vai ficar sem a proteção natural. E aí sim ela vai ter ardência, pode ter vulvovaginites, pelo excesso de cuidados, né? Entre aspas. Tá certo. Temos mais uma pergunta aqui da doutora Cristiane Ribeiro. 2 perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta dela. É normal a mulher ter febre e dores musculares nas vésperas da menstruação? Normal não é, né? Porque sentir dor não é normal, febre não é normal, mas existem algumas pessoas que têm uma tensão pré-menstrual que podem eventualmente apresentar isso aí. A verdade é que a tensão pré-menstrual ela se manifesta de N formas. E cada paciente tem uma tendência a ter. Então, tem gente que engorda 2 quilos, tem gente que fica super agressiva, tem gente que fica cheia de acne, né? Tem gente que chora o tempo todo, deprime, que precisa às vezes de um ansiolítico.
Então, pode eventualmente acontecer porque o período do período pré-menstrual é um período que geralmente a imunidade cai um pouco. Certo. Mais uma pergunta aqui da doutora Cris Ribeiro. Existe cremes para clarear virilha ou só dermatologista poderá receitar? Vejo muita gente falar que usa ácidos até na parte interna das nádegas. O que a senhora tem a falar sobre isso, doutora? Então, na verdade, existem vários artifícios, né? Vários tratamentos, enfim. A parte estética, né? Tem muitos serviços estéticos que já oferecem até o peeling, né? Dessa região. Existem alguns ácidos que a gente pode utilizar aí também, que podem clarear. Certo. E pode ser prescrito pelo ginecologista também. Agora, dermatologista aí é mais... Porque assim, na verdade, como eu falei, existem os peelings até dessa região, né? Então, tem uma coisa bem avançada já, tem várias coisas. Agora, nós ginecologistas, a gente prescreve um ou outro creme que tem um ácido que realmente promove esse clareamento. Tá. Vamos agora para a última pergunta da Larissa Nayara. É melhor lavar as peças íntimas com sabonete neutro ou íntimo? Peça íntima com sabão de coco. Pronto, tá ótimo. De preferência líquido, porque ele não fica exposto, né? Mas o mais importante é colocar ao sol ou no local ventilado. Esse cuidado já é o suficiente. No banheiro não, por favor, no banheiro não. Banheiro vai ficar lá, né, vai ficar úmido. O banheiro é um lugar úmido, então não é legal para deixar as peças íntimas. O banheiro não é recomendável, não. De jeito nenhum. Todo mundo deixa, mas não deve. Ok, doutora, aqui quero só dar um recadinho, né, para as pessoas que estão aqui interagindo com a gente, assistindo a entrevista da doutora Ediane. Você pode mandar suas perguntas que depois a doutora vai responder, certo? Agora eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais, mas antes disso, só lembrar o programa Saúde CAAMA, que está estreando hoje. Em breve traremos outros especialistas aqui para falar. Vamos sempre anunciar o dia e a hora e esperamos contar com a participação de todos vocês. Agora, doutora, suas considerações finais, suas recomendações? Então, eu fico feliz de estar participando desse projeto, porque a prevenção é sempre a melhor atitude que a gente deve ter na vida em relação a tudo, né? E não poderia ser diferente em relação ao câncer de colo. Então, falar em prevenção, a gente tem que falar antes da coisa acontecer. E para isso, em relação a câncer de colo, a gente tem que lembrar sempre do uso da camisinha. Sempre. Se você não quer se expor, tem que usar a camisinha. Bom, se não usou, ou mesmo que tenha usado, né? Porque tem uma questão também que eu não falei antes. Muita gente usa a camisinha masculina de uma forma errada. Então, faz as brincadeiras antes de colocar a camisinha. Então, antes de colocar a camisinha, coloca o pênis dentro da vagina. Então, se houver vírus ali, já pode haver a possibilidade de contaminação. E então, vai colocar a camisinha só na hora de ejacular, né? Então, quer dizer, mas eu usei camisinha sempre. Mas de que forma você usou? Quando a gente vai averiguar, usou de uma forma inadequada. Então, se houve contágio ou não, você não sabe, você precisa fazer os exames periódicos e o exame básico seria o preventivo. E aqui na CAAMA a gente oferece esse exame para todas as pacientes que vêm aqui fazer sua consulta anual. Quais são os dias que a senhora atende aqui na CAAMA? Atualmente eu estou atendendo às quartas-feiras à tarde. Então, o atendimento médico de ginecologia é um serviço oferecido gratuito aqui na CAAMA para os seus associados. Muito obrigada, doutora Ediane. Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigada, pessoal que interagiu com a gente aqui no programa Saúde CAAMA e até a próxima.